observamos que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, nos chama muita atenção dentro desse texto que nós acabamos de ler. Paulo se encontrava preso em Roma quando ele escreve essa carta a Timóteo, observando que quando ele se encontrava preso, mesmo ele preso e encarcerado, ele estava preocupado com a igreja, ele estava preocupado com a obra. Então ele preso, ele começa a emitir a carta e começa a falar para Timóteo, porque Timóteo nós sabemos que foi um dos discípulos, que Paulo ganhou na sua segunda viagem missionária. Então era um homem que estava direcionando o trabalho. E Paulo estava preso, mas preocupado com a obra. Paulo se encontrava no cárcere, mas preocupado com a igreja. E Paulo, por ele buscar a presença de Cristo, por ele orar e trazer as revelações de Deus, Paulo agora ele começa a anotar e mandar para Timóteo que nos últimos tempos haveria tempos trabalhosos, haveria tempos dificultosos, haveria tempos que ia trazer marcas difíceis sobre os nossos corações. Hoje eu estava junto com o Júnior e numa dessas andanças minha e dele trabalhando, a gente fala o assunto sobre Jesus Cristo. O nosso assunto é Jesus, não tem outro assunto a não ser Cristo. E quando a gente conversava, eu falava para ele assim: Júnior, eu estou muito preocupado porque nós estamos vivendo os tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo os tempos difíceis. Não estamos mais vivendo o tempo fácil. Observa que Paulo, quando ele começa a escrever, ele começa a dizer assim: ó, vai chegar nos últimos tempos os tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Agora ele fala que vai ter homens amantes de si próprio. E aqui Paulo começa a fazer uma escrita, uma anotação sobre os pecados desse homem. O que esse homem vai ser? E ele começa a colocar tantas coisas: avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente. Ele começa a colocar tanta coisa apontando o pecado desse cidadão. E o pior de tudo é que quando Paulo começa a escrever isso, ele não está escrevendo para o mundo lá fora. Ele não está anotando algo para mandar para Timóteo, que é o que acontece lá fora. Ele está falando, ó, é dentro da igreja. Ele está falando é dentro da igreja. Observa a igreja, que quando nós falamos que nós somos cristãos, nós estamos dizendo que nós somos reflexos, ou seria discípulo de alguém. Nós somos discípulos de Cristo. Ou nós pensamos que quando muitas das vezes Jesus Cristo ele ia para as sinagogas, ele ia para os cultos, ou ele participava dos eventos, ou até mesmo onde Jesus passava, Jesus chegava, sentava e era amante de si mesmo. Não. Observamos que aonde Jesus passava, havia uma história sendo escrita do que acontecia. Ele passou por aqui e o cego foi curado por ele. Ele passou por aqui e a viúva teve o seu filho de volta. Ele passou por aqui e antes das águas se moverem, o paralítico andou. Ele passou por aqui e antes de Lázaro acabar de não poder voltar mais e ir para a glória, ele o chamou e ele voltou. Aonde passava Jesus Cristo, ele havia um trabalho do que? Como um servo, ele servia aquele que precisava, ele servia o necessitado, ele servia aquele que almejava uma bênção. De forma alguma ele lançava alguém fora, como foi
foi ministrado na última vez pelo presbítero Eliezer, dizendo que a preocupação de Cristo na multiplicação dos pães e peixes, ele falou assim: eu não vou deixar esse meu povo embora, eles estão com fome, eu vou alimentar cada um deles, para que eles sejam fartos, alimentados e saciados por mim. Jesus sempre foi servo. Ele coloca a gente numa situação complexa. Paulo agora está falando assim, ó, vai haver no meio das igrejas isso que eu acabei de ler, amantes de si mesmo. Veja bem, pessoas me criticam porque eu falo a verdade. Eu não odeio, eu falo a verdade. E pode me criticar, eu vou defender a verdade. Pode me criticar, eu vou defender a verdade. Eu nunca fui uma pessoa de duas fisionomias. Eu sou uma só, isso aqui que vocês estão vendo. Aonde vocês passarem por aí, ó, você vai ver o pastor mesmo desse jeito. Se eu tiver que falar, eu falo. Se eu tiver que correr, eu corro. Se eu tiver que ficar quieto, eu fico. Mas eu defendo a verdade. Quando ele começa a dizer isso aqui assusta nós. Que nós começamos a imaginar que nós viemos aqui ser adoradores ao Senhor e esquecemos que pessoas estão necessitadas. Se nós formos acompanhar, quando ele começa a dizer assim, olha, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Se nós for pegar cada um dessa palavra aqui, a gente fica falando aqui até meia-noite. Porque é horrendo, traidores, obstinados, orgulhosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Até ele fala, se afasta. Timóteo, cuidado, Timóteo. Cuidado, Timóteo. Fala para o senhor, mas se tá amargo, mas vai ficar bom. Tá amargo, mas vai ficar bom. Tá amargo, mas vai ficar bom. Nós estamos vivendo um tempo que nós aconselhamos, seja na nossa família, e nós falamos assim, se ele não fizer e ele quebrar o nariz, o problema é dele. Se ela não fizer, que a gente está falando em quebrar o nariz, o problema é dela. Nós estamos vivendo esse tempo. Infelizmente, nós estamos vivendo os últimos tempos. Os dias trabalhosos. Dias dificultosos. Dias que não se dá de confiar mais em ninguém. Dias conturbados. Dias a qual está vindo em cima da gente de uma forma querendo nos derrubar. Quando eu me entreguei para o Senhor Jesus Cristo, em 2003, eu vi um menino desse tamanhozinho assim, ó, sendo batizado no Espírito Santo dentro da igreja. Eu vi. O Lucas e o Leandro foram batizados dentro do mercado, os dois dentro de um carrinho de mercado, 9 horas, 9h30 da noite. Os meninos estavam dentro do carrinho. Eles tinham 7 aninhos, tamanho desse, maior que esse menininho um pouquinho, tinham 7 aninhos. Tu não vê mais. Tu não vê mais, igreja. O que acontece? Tu não vê mais o batismo no Espírito Santo, tu não vê mais o fogo caindo. Tu não vê mais, não tem aquela mais, sabe, aquela ansiedade de fazer uma consagração e ser revestido do poder de Deus. Não tem mais de levantar de manhã e falar assim, olha, eu quero ser amante de Deus, eu não quero ser de mim não, eu quero ser cheio do poder de Deus, eu quero fazer minha consagração, eu quero fazer meu jejum, eu quero falar labaredas de fogo, como o irmão fala, como a irmã fala, eu quero ser cheio do poder de Deus. Não tem mais. Porque nós estamos aqui, ó, preocupado com nós. Não se vê mais a manifestação.
por conta das coisas liberadas que Paulo, quando libera Timóteo, e o momento que nós estamos vivendo é hoje. Lá em Juiz de Fora, tem um primo meu. E esse meu primo, dentro de uma igreja. E esse meu primo na igreja, estava adorando o Senhor e tal. Fui lá, preguei na igreja, ele e a mulher dele na igreja. Dentro da igreja, adorando, glorificando. Eu preguei, o fogo caiu lá em Juiz de Fora, uma bênção de Deus. E aí chegou um cidadão lá, um jovem de 17 anos, crente, arrumadinho, órfão de pai e mãe. O meu primo com 20 e poucos anos falou assim: não, vamos para minha casa, fica em casa comigo, até arrumar um lugar para ti. Meu primo crente, minha prima crente, o menino crente. Quando eu saí de lá, falei para a pastora, pastora, a maior loucura está sendo feita isso. Porque nós já estamos vivendo os dias trabalhosos. Eu falei, o meu primo não está ajudando, mas ele está destruindo o lar dele. Falei com a pastora. E viemos de viagem para cá, passou 20 dias, explodiu a bomba. Meu primo sai para trabalhar, e quando ele volta, saiu, resolveu vir embora, estava passando mal, chegou em casa, pega minha prima com ele na mesma cama. Dias trabalhosos. Não se dá de confiar em ninguém. E eu saí de lá e ainda falei para a pastora, eu falei, isso aí não está para ajudar, isso aí vai trazer um transtorno. Porque não se pode mais, igreja. Ele que chega, conheceu lá no trabalho, amigão, abracinho, companheiro, vamos lá em casa, almoçar comigo hoje, meus filhos. Se não testificar o que o Espírito diz, deixa, afasta-te. Sai fora que é melhor. Se não testificou, se manda, porque vai lhe trazer problema para dentro da tua casa. Vai lhe trazer problema. O apóstolo Paulo falou assim, olha, vai chegar esse dia. Olha para o teu irmão e fala assim, desperta. Desperta. Vai chegar esse dia da gente achar que é tudo um mar de rosas. Vai chegar o dia, tudo cristão, vamos adorar junto. Mas o apóstolo Paulo adverte: deixa, afasta-te. Parece um contraverso de palavra, porque Jesus fala assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora o apóstolo Paulo fala para se afastar. Observando, igreja, que quando nós chegamos nesses tempos que nós estamos vivendo, a melhor coisa para nós continuarmos sobreviventes, buscando a presença de Deus. Neste você pode confiar. Neste você pode confiar. Neste você pode confiar. Neste você pode confiar. Ele é o teu refúgio, Ele é o teu socorro, Ele é o teu consolo, Ele é o teu amparo, Ele é a tua saúde, Ele é a tua vida, Ele é a tua necessidade, Ele é o teu caminho, Ele é a tua verdade, Ele é o teu abraço, Ele é o teu consolo, Ele pode fazer por você. Confia em Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos vivendo estes dias trabalhosos, mas eu tenho a certeza que Deus, o nosso Senhor, nos reuniu nesta noite para nos abrir os nossos olhos, para que nós possamos continuar marchando, adorando e glorificando, e não cair na lábia de tentadores, de enganadores, de presunçosos, de pessoas desonestas. Mas Deus, o nosso Senhor, Ele tem a tua compaixão sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se você crê, adora o nome do Senhor. Aí nós observamos, igreja, que se embora tudo isso aconteça nos dias de hoje, nós vamos lá
para Apocalipse. No capítulo 3 de Apocalipse, vai nos declarar sobre algumas igrejas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas o que me chama muita atenção é que quando João está na ilha de Patmos, ele tem uma revelação de Deus. E Deus manda ele anotar e escrever para mandar as 7 cartas à igreja da Ásia Menor. Ele fala: tu vai mandar. Essas igrejas são endereçadas e elas estão praticamente todas em desacordo com a minha palavra. Então observa que isso acaba juntando com o que Paulo diz. Observando que esse povo a qual ele escreve as 7 cartas são o mesmo povo que Paulo está dizendo. São pessoas amantes de si mesmo. Não tem compaixão para com o bom. Não tem compaixão para com aquele que necessita. Mas, dentro dessas 7 cartas, há uma escolha de Deus. A igreja de Filadélfia, que é aquela que guarda o amor fraternal. A igreja de Filadélfia é a escolhida pelo Senhor, aquela que ainda tem amor pelo seu próximo, aquela que ainda guarda a verdade, aquela que ainda vive a verdade, aquela que ainda é fiel, aquela que ainda suporta a provação do mundo, aquela que ainda persevera na lealdade, aquela que ainda crê no Senhor Jesus Cristo. E essa igreja, nessa noite, eu posso fazer menção dela sobre este lugar. Você é perseverante, você é leal ao Senhor, você é fiel a Deus, você tem guardado a palavra do Senhor. Por isso o Senhor, Ele faz uma promessa sobre a tua vida, e nós vamos ler esta promessa neste momento. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 8. Glória a Deus. O que diz? Pode ler. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pôs uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém. Olha só para tu ver. Para a igreja fiel. Observa que Jesus não fala as obras. Observa que Jesus não mostra a obra deles. Observa que Jesus não fala da lealdade deles. Observa que Jesus não mostra o que eles estavam fazendo. Mas antes de qualquer coisa, ele faz a promessa. Antes de mostrar o que o povo, as obras deles, ele fala assim: ó, a porta está aberta. Interessante que se você vai aprovar um aluno na escola, primeiro tu vai corrigir a nota para depois falar que ele foi aprovado. Se você vai num trabalho, primeiro você vai passar por uma entrevista para depois receber que você foi aprovada. Se você vai tirar a habilitação, primeiro tu vai fazer todos os testes para depois você ver e receber a aprovação da tua habilitação. Neste caso, Jesus não. Ele fala assim: a porta está aberta, a porta está aberta, a porta está aberta, a porta está aberta. Mas igreja do Senhor, ele fala que a porta está aberta e o povo se sentia como? Como eu e você nesta noite. Ah, pastor, eu estou fraco, pastor, eu estou sem força para adorar, pastor. Ah, Jesus, hoje eu estou sem força de ir para a igreja, Senhor. Ah, Senhor, tem de misericórdia de mim. Ele conhece a tua força, ele sabe que tu tem pouca força, mas a porta está aberta e ninguém vai fechar a porta que Deus abriu para você. Porque ele conhece que você ainda tem um amor pelo teu próximo, ele conhece que ainda tu está trabalhando na obra, ele conhece que ainda você não tem desistido da
Cuidado, não deixa te contaminar. É presunçoso, é fofoqueiro, sai dele. É caluniador, sai dele. É pessoas que vai te trazer trabalho, não tem a afeição de Deus na vida, mas tem ali aquela carinha de piedade, aquele chorinho de crocodilo, sai fora. Eu vou lhe contar uma história. Uma vez fui orar para uma pessoa em Monte das Cruzes. Quando eu fui, eu olhei para ela assim, dentro da igreja assim. A bicha começou a chorar, ela olhou para mim e começou a chorar. Eu falei, para cima de mim, não. Sabe aquele chorinho de crocodilo? Que o Satanás faz e começa a fazer a pessoa chorar? Para ter dó dele. Dó dele. Sabe aquele chorinho de crocodilo? Começou a chorar na nave da igreja. Falei, pastor, vamos lá. Você deve ganhar. Cheguei perto, aquele choro. Para ter dozinho. O diabo enrustido nela. O diabo lá enrustido. Para ter dó, não colocar a mãozinha na cabeça e não expulsar o demôniozinho dela. Eu falei, olha para mim. Ela olhou. Falei, para com esse choro. Não vou parar. Tinha tentado. Colocamos a mão nela, expulsou o demônio e acabou. Carinha de piedade. Hipócrita. Sabe? Hipócrita, caluniadora. Afasta-te desses, igreja. Você pertence à igreja do amor fraternal. Você não cai em conversa fiada. É ano de você ser abençoado. Não caia em conversa fiada. Não deixa ninguém te levar para confusão. Não deixa ninguém te levar para contenda. Antes disso, comece a adorar, comece a glorificar. Lembrando que aquele que verteu sangue por ti na cruz do Calvário, ele olha para ti 24 horas e ele fez promessa sobre a tua vida, dizendo assim: eu não vou te deixar. E lembrando-se de uma coisa, cada vez que Jesus olha para a mão dele e ele vê a marca daquele prego cravado, ele lembra de você, ele lembra da tua família, ele lembra da tua casa. O amor começou lá, e agora aqui nessa igreja que amamos, vamos continuar perseverante na fé, adorando e glorificando e sabendo que Jesus tem o melhor para você e para a tua casa. Glória ao nome dele. Afasta a igreja. Olha para o teu irmão e fala assim: afasta do caluniador. Afasta do caluniador. Fala, afasta do fofoqueiro. Afasta do fofoqueiro. Fala, afasta do mentiroso. Afasta do mentiroso. Tem que se afastar, para nós não estar junto. Temos que continuar fazendo a diferença nessa terra. Temos que continuar defendendo a verdade. Doa o que doer, fale a verdade. Doa o que doer, fale a verdade. Porque com certeza, aquele que fala a verdade é filho de Deus. Quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira? O diabo. Qual Deus nós obedecemos? Eu não sou mentiroso. Tu é? Não. Então o diabo não é meu pai. Que nós possamos ficar na verdade. O sangue desça até o joelho. Tu quer vitória para tua casa? Defenda a verdade. Tu quer vitória para o teu ministério? Defenda a verdade. Tu quer vitória no teu trabalho? Defenda a verdade. Tu quer vitória na tua saúde? Defenda a verdade. Não deixe a brecha para o diabo. Pessoas vêm colocar brecha na tua vida, mas é noite de repreender toda a brecha de Satanás e defender a verdade. O assunto é Jesus Cristo e Ele é a verdade. Ele verteu sangue por mim e por você, e a promessa é feita. O céu nos espera, porque nós defendemos a verdade, e o Pai da verdade está sentado sobre um alto e sublime trono, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está perto dele. Pessoas falam assim: pastor, mas tu é chato, a gente conta história do senhor não cai mesmo, né? Eu falei, não. O meu pastor presidente fala assim: o preto, o pastor preto, isso é um barco ensaboado. Quando eu pensava que catava ele, vazava nos meus dedos. Ei! Quantas vezes cheguei em reunião que começou a virar um salseiro lá e eu, sumo. Para depois falar: o pastor preto estava ali? Eu não.
Eu já estava longe da história, eu nem ouvi falar nada. Teve uma vez, tinha uma aula de teologia lá, e o pastor começou a dar aula. Eu pastor do ministério. E disse um outro pastor que também é conhecedor da teologia, só que é um cidadão que não vive a verdade, começou a entrar em contenda com o professor. E vai daqui, e vai dali, e começou a discutir, e começou um daqui, começou tudo ali. E eu falei assim, eu sei de onde eu vim, eu sei que o meu pavio é curto. Pai Senhor. Nem viu quando eu te mandei embora. Sabe o que deu maior que polícia entre eles? Mas pastor, o senhor não estava lá? Eu falei, estava não, fui embora. Eu vi que ia sobrar para mim. Sou um barro ensaboado. Não fico perto de avarento. Pessoas que não trazem benefício. Nós temos que ficar perto de pessoas que vai nos abençoar. Aleluia. A igreja fraternal é aquela que olha para ti e fala assim, olha, Jesus está te abençoando. Jesus está abençoando a tua casa. Jesus está te abençoando. Essa igreja fraternal, tu recebeu uma grande vitória. Glória a Deus e aleluia. Tu recebeu uma bênção, minha filha, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a igreja fraternal. Essa é a igreja, Assembleia de Deus, Ministério, Mensagem de Esperança em Jaraguá do Sul. Ela ainda é a Filadélfia, a que vive o amor, que permanece no amor, que permanece na verdade. E confiando que a vitória virá em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê, dê uma boa salva de palmas para Jesus. Igreja, um recadinho muito lindo para você nesse momento. Chama os meninos lá. Um recadinho muito lindo. Não vai melhorar. Agora daqui para lá é de trás para frente. É contagem regressiva. Agora daqui para frente é contagem regressiva. Tu vai ver cada dia mais desgraças acontecendo. Dias trabalhosos. Mas o porquê? Porque o Senhor diz assim, que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. O amor está se esfriando. O amor está extinto. O amor está cada vez minguando mais. É onde nós não esperamos, as desgraças estão acontecendo por falta do amor. Nisso está prevalecendo o inimigo, colocando pessoas que adoram ao Senhor, mas que não estão verdadeiramente firmadas sobre a rocha. Você pensa que o inimigo, quando ele vai roubar um carro, quando o ladrão ele chega para roubar um carro, ele nunca vai pegar um carro que tem alarme, que tem trava de segurança. Ele vai pegar aquele que é mais fácil de abrir, aquele que não tem um alarme, aquele que não tem ninguém olhando, aquele que tem uma parte do vidro aberto. Ele sempre vai no mais fácil. O inimigo não é diferente na vida espiritual. Ele nunca vai vir em cima de uma pessoa cheia do poder. Ele vai pegar o mais fraco. Ele vai falar, aquele ali eu sei. Porque aquele ali, qualquer brechinha, eu carrego ele. Aquela ali, qualquer coisinha, eu carrego ela. Ele não vai em cima de quem está orando. Ele não vai em cima de quem está adorando. Ele não vai em cima de quem tem vigor no que está fazendo. Quem tem ânimo. Quem tem esperança. Não. Ele vai em cima daquele que fala assim, esse aí está fácil. Esse não ora, esse não lê Bíblia, esse não jejua, esse qualquer coisinha, vai Maria, vai com as outras, esse é fácil. Por isso, nesta noite, há um despertar para o meu e para o teu coração, para que nenhum desses avarentos, fofoqueiro, presunçoso, mentiroso, venha atrapalhar a tua vida espiritual. Se você se sente fraco, comece a orar ao Senhor. Se você se sente fraca, comece a orar ao Senhor, porque com certeza
o Senhor vai te livrar no dia da tentação. Ele diz lá em Apocalipse capítulo 3 e o versículo que nós lemos: por causa de vós. Ele não tinha falado sobre promessa, ele só falou que a porta estava aberta. Mas ele diz: por tu ser perseverante, perseverar no amor, perseverar na oração, perseverar na minha presença. Ele fala assim: no dia da tentação eu te livrarei. No dia da tentação tu vais ser livre, mas permaneça com seus pés firmes sobre a rocha. E quem é essa rocha? Jesus Cristo de Nazaré. Quem é essa rocha? É aquele que verteu sangue por ti na cruz do Calvário. Quem é essa rocha? Aquele que confiou em você e no teu ministério. Quem é essa rocha? Aquele que vai te salvar. Quem é essa rocha? Aquele que vai secar as tuas lágrimas. Quem é essa rocha? É o Salvador. Glória a Deus.